Turma boa, tudo bem? Hoje eu vou gravar com vocês uma aula sobre classificação das constituições. Aula de extrema importância, relativamente simples, mas que requer muita atenção para que vocês não façam confusão. A confusão que vocês podem ter na hora de uma prova é em fazer... a dificuldade, que vocês podem ter na hora de uma prova é fazer confusão entre os conceitos, é trocar os conceitos. Então prestem bastante atenção para que vocês não caiam nesse peguinho. A primeira classificação que eu quero mostrar com vocês é quanto ao conteúdo. Então aqui, ó, quanto ao conteúdo. Quanto ao conteúdo, pessoal, a Constituição pode ser classificada em Constituição formal e Constituição material. Tudo bem? Constituição formal é aquela que eu vou levar em consideração apenas o documento. Vou levar em consideração apenas o documento. Tudo que estiver contido naquele documento vai ser considerada Constituição do ponto de vista formal. Aquele documento, aquele livro que vocês têm chamado Constituição da República Federativa do Brasil, compõe a nossa Constituição no sentido formal. Qualquer coisa que estiver lá dentro tem caráter constitucional. Veja, lá fala, por exemplo, que o Colégio Pedro II, situado no estado do Rio de Janeiro, ele é de competência de manutenção da União. Isso está relacionado, portanto, a esse documento constitucional, portanto, do ponto de vista formal. Toda e qualquer norma, até aquelas menos importantes, como eu acabei de mostrar para vocês, seria considerada Constituição do ponto de vista formal. Certo? Do ponto de vista material, no entanto, o que eu vou levar em consideração é o conteúdo. Do ponto de vista material, é classificado como Constituição tudo aquilo que se relaciona à organização do Estado, e aos direitos fundamentais. Então notem, do ponto de vista material, o que eu vou classificar como Constituição é toda e qualquer norma que verse sobre a organização do Estado e sobre os direitos fundamentais. Notem, aqui o que eu levo em consideração é o documento independentemente do conteúdo. Aqui é o oposto. Aqui o que eu levo em consideração é o conteúdo independentemente de onde esteja positivado. Toda e qualquer norma no ordenamento jurídico que adota a Constituição material, toda e qualquer norma que fala sobre a organização do Estado e sobre os direitos fundamentais, essa norma terá terá caráter constitucional. Tudo bem? Aqui não tem muita discussão. Mas, Soan, qual que o Brasil adota? O Brasil adota a Constituição formal. Temos a Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada no dia 5 de outubro de 1988, acabou de fazer 33 anos, portanto, temos a nossa Constituição do ponto de vista formal. Mas presta atenção, eu vou aprofundar um pouco com vocês. Nós temos o artigo 5º, parágrafo 3º. Esse artigo 5º, parágrafo 3º, vai falar que os tratados internacionais de direitos humanos, aprovados com um quórum de 2 turnos de votação e 3/5 dos votos, esses tratados equivalem a uma emenda constitucional. Olha a palavra, equivalem a uma emenda constitucional. Esses tratados internacionais de direitos humanos, eles não foram elaborados pelo Congresso Nacional. Se eles não foram elaborados pelo Congresso Nacional, predomina para a doutrina que eles não têm força constituinte. Não podem ser uma emenda constitucional, podem apenas equivaler a uma emenda constitucional. Então predomina para grande parte da doutrina que esses tratados internacionais de direitos humanos, eles compõem uma abertura material da nossa Constituição formal. Estou falando, em outras palavras, que esses tratados, eles não compõem do ponto de vista formal a nossa Constituição. Eles compõem do ponto de vista material a nossa Constituição. É por isso que alguns autores vão falar que nós não temos apenas uma Constituição formal, nós temos aquilo que é chamado de bloco de constitucionalidade.
colocando a Constituição do ponto de vista formal, mas também esses tratados aprovados com esse quórum aqui. É por isso que alguns autores vão falar em bloco de constitucionalidade. Outros vão falar em Constituição formal, mas com abertura material. E a abertura material seria justamente esses tratados que eu acabei de mostrar para vocês. Então notem os senhores que a nossa Constituição, ela é formal, eu tenho um documento chamado Constituição, mas se atentem na prova de vocês para esses tratados aqui do artigo 5º, parágrafo 3º. Esses tratados, eles apenas equivalem a uma emenda constitucional, mas não compõem, do ponto de vista formal, a nossa Constituição. É por isso que eu vou falar ou em abertura material, ou eu vou falar em bloco de constitucionalidade. Tudo bem? Mais uma questão, pessoal. Somente do ponto de vista da existência de uma Constituição formal que eu posso falar em controle de constitucionalidade. Vocês sabem que o controle de constitucionalidade é o grande amor da minha vida, é o tema que eu tenho grande paixão. Inclusive, eu não consigo escrever controle de constitucionalidade sem colocar um coraçãozinho na frente. Vai ser, inclusive, o nome da minha filha, se um dia eu tiver uma filha. Então, controle de constitucionalidade, eu preciso de uma Constituição formal para falar em controle de constitucionalidade. Por quê? Porque quando eu falo uma Constituição formal, notem os senhores que aqui eu consigo analisar a chamada pirâmide gaussiana. Eu consigo saber a norma que está no topo da Constituição, aquilo que eu vou utilizar como parâmetro. E eu consigo dizer também as normas que estão embaixo, aquilo que eu vou utilizar como objeto. Se eu falo que eu tenho uma Constituição material, eu vou ter normas aqui embaixo, vou ter normas aqui em cima, desde que elas se refiram à organização do Estado e direitos fundamentais, elas teriam caráter constitucional. Então, se eu adoto uma Constituição material, não é possível falar nessa hierarquia entre as normas. Não é possível saber qual que vai ser o parâmetro para o controle de constitucionalidade. Qual que vai ser o parâmetro para a realização da fiscalização da constitucionalidade das normas. É por isso, senhores, que apenas do ponto de vista formal, apenas a existência de uma Constituição formal que garante um controle de constitucionalidade. Tudo bem? Então notem, quanto ao conteúdo, eu posso falar em Constituição formal, aquela que eu vou levar em consideração apenas o documento existente. Posso falar também em Constituição material, que eu vou levar em consideração apenas o conteúdo existente. A do Brasil, nós temos uma Constituição que ela é formal, mas atentem-se aos senhores para esses tratados do artigo 5º, parágrafo 3º, porque eles compõem uma abertura material da nossa Constituição formal, ou também, se preferirem, ao chamado bloco de constitucionalidade. Certo? Certo. Vamos continuar aqui, ó. Quanto ao conteúdo formal e material. Quanto à forma, eu posso ter uma Constituição escrita e uma Constituição não escrita. Constituição escrita, senhores, aqui não tem muita coisa para falar, né? Constituição escrita é aquela que é escrita. É aquela que é positivada em um único documento. É aquela que é positivada. Essa é a Constituição escrita. Obviamente que a Constituição brasileira ela é escrita, né? Vocês já leram ela, acredito que umas 200 vezes. Então vocês sabem que a nossa Constituição é uma Constituição escrita. Agora, eu tenho também a Constituição não escrita. A Constituição não escrita, ela é chamada também de consuetudinária. Ou costumeira. Essa Constituição aqui, portanto, é fruto do costume. E se você for analisar o que é um costume é uma prática reiterada de um ato tido como certo por aquela sociedade. Então, a prática reiterada de um ato, ou seja, fazer aqueles atos várias vezes, e se aquilo for tido como certo pela sociedade, eu posso falar que aquilo é um costume.
Prática reiterada, estou falando de um elemento objetivo. Tido como certo, elemento subjetivo. É a forma como as pessoas veem aquilo. Pessoal, essa Constituição, chamada de consuetudinária, chamada de não escrita, chamada de costumeira, é a Constituição que existe hoje no Reino Unido. Tudo bem? Lá não tem um documento chamado Constituição. O que nós temos lá, na verdade, são práticas reiteradas de um ato e aquelas práticas são tidas como certas pela sociedade. Portanto, eu falo que a Constituição inglesa é uma Constituição não escrita ou uma Constituição consuetudinária. Tudo bem? Tudo bem. Agora, presta atenção, ó. Essa Constituição não escrita, eu quero chamar a atenção de uma coisa para vocês. Ela é mais estável politicamente. Porque, presta atenção, quando foi feita a nossa Constituição de 88? Entre 85 e 88, para ser mais sincero. Ela teve um período de elaboração. Mas antes disso, tivemos a Constituição de 1824, 1891, 34, 37, 46, 67/69, 88. Tivemos 8 constituições ao longo aí de mais ou menos 130, 150 anos. 8 constituições ao longo desse período. Desculpa, 7 constituições ao longo desse período. Aqui não. Aqui, quando você tem uma Constituição não escrita, ela tem uma estabilidade política muito maior. Havendo alterações sociais, havendo, digamos, dificuldades sociais, eu não vou precisar alterar a Constituição para dar resposta àquela sociedade, até porque a Constituição não existe. Aqui no Brasil, a toda crise institucional que nós temos, fala-se em alterar a Constituição. Notem, proclamamos a independência, fizemos a Constituição de 24. Proclamamos a República, Constituição de 1891. Acabamos com o Estado velho, né, com a República velha, fizemos a Constituição de 34. Logo em seguida a Revolução de 30. E depois a Revolução Constitucional de 32. Decretamos Estado Novo, 37. Redemocratizamos, Constituição de 46. Golpe militar em 64, Constituição de 67. Redemocratização, Constituição de 88. Então veja que é possível contar a história brasileira contando a história das Constituições. Aqui não. Aqui você tem uma estabilidade política muito maior relacionada à Constituição, uma vez que a Constituição ela não vai ser constantemente alterada para dar uma resposta à sociedade. Tudo bem? Então, nessa Constituição não escrita, nós temos que ela é mais estável politicamente. Tá? Outra coisa, o Brasil tem uma Constituição escrita. Vou mudar a pergunta. Já tivemos costumes constitucionais? Já tivemos algum costume do ponto de vista constitucional? Pessoal, para alguns autores sim, e eu concordo com esses autores. O primeiro costume constitucional que nós já tivemos é a chamada doutrina brasileira do habeas corpus. Vocês bem sabem que eu vou falar em habeas corpus quando eu estiver tutelando a liberdade de locomoção do indivíduo que se vê privado de maneira ilegal da sua liberdade de ir e vir. Acontece que o habeas corpus, ele teve durante muito tempo tanto a função de habeas corpus quanto também a função de mandado de segurança. Eu só consigo falar no mandado de segurança no Brasil lá na década de 30. E Rui Barbosa, um dos maiores juristas, embora bastante polêmico, mas um dos maiores juristas que o Brasil já teve, enquanto não houve a presença do mandado de segurança, ele acreditou que o habeas corpus deveria fazer as vezes, tanto do habeas corpus quanto também do mandado de segurança. A isso ele deu o nome de doutrina brasileira do habeas corpus, ampliar o objeto do habeas corpus para tutelar a liberdade de locomoção, mas para tutelar também qualquer direito líquido e certo. Ou seja, o habeas corpus fazia as vezes dos dois. Então pode-se falar que durante muito tempo nós tínhamos esse mandado de segurança travestido de habeas corpus. Tá? Então esse aqui seria uma forma de costume constitucional. Outro exemplo também trazido pela doutrina, e esse embora tenha uma certa polêmica porque deixou de ser. Vocês sabem que o Ministério Público ele tem como chefe o Procurador-Geral da República. Você tem que a divisão do Ministério Público em Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados.
o chefe do Ministério Público da União, que é o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público, ele era escolhido até pouco tempo na chamada lista tríplice, ou seja, os próprios procuradores da República encaminhavam ao presidente 3 nomes e o presidente deveria escolher, dentre aqueles nomes, qual seria considerado o Procurador-Geral da República. Então veja que durante muito tempo, isso aqui foi uma prática que ela era tida como certa e isso foi respeitado. No atual governo isso deixou de existir, mas veja que para alguns autores eu estaria diante de um costume constitucional. Em respeito à instituição do Ministério Público Federal, que é essencial para o combate à forma de corrupção, nós tínhamos aqui um costume constitucional. Nós tínhamos uma forma, portanto, de um costume, ou seja, uma prática reiterada, aquilo era tido como certo, portanto aquilo deveria ser respeitado. Estava escrito? Não, isso era fruto de um costume. Tudo bem? Hoje não existe mais isso, hoje essa prática deixou de ser reiterada e deixou de ser tida como certa também. Mas, para alguns autores, essa escolha do PGR também era fruto de um costume constitucional. Certo? Certo. Vamos seguir aqui, pessoal. Quanto ao modo de elaboração. Quanto ao modo de elaboração, veja que eu quero falar que uma Constituição ela pode ser dogmática ou pode ser considerada como histórica. Tudo bem? Dogmática ou histórica. Eu vou falar em uma Constituição dogmática quando ela é elaborada de forma sistematizada, condensando os valores daquele contexto, valores econômicos, políticos e sociais. Essa aqui é uma Constituição dogmática, tá? Já a Constituição histórica é aquela que é elaborada pelos próprios eventos históricos. Ou seja, não é elaborada de uma forma sistematizada. A própria história é responsável por elaborar aquela Constituição. Então, pessoal, se eu falei uma Constituição histórica, e o exemplo clássico que eu tenho aqui é justamente a Constituição do Reino Unido, a Constituição da Inglaterra, eu não sei quando que efetivamente ela foi elaborada. Eu tive que ter eventos históricos para falar que lá seria considerado uma monarquia. Então veja que aqui eu estou diante de a própria história, a própria marcha da história vai elaborando aquela Constituição. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil nós tivemos uma forma sistematizada por meio de uma Assembleia Nacional Constituinte, em que eu ia dividindo os parlamentares constituintes em comissões. Cada comissão tinha um tema. Eu condensava quais os valores daquela sociedade e transferia aqueles valores para aquele documento. Pessoal, entre 85 e 88, o que houve de caravanas para o Congresso Nacional, para que cada grupo demonstrasse qual que era o seu interesse, e aquele interesse fosse posteriormente votado nessas comissões, e depois ele fosse sistematizado em uma Constituição, em um documento, não está escrito. Foram várias as comissões nesse período. Cada grupo queria levar os seus valores para a Assembleia Nacional Constituinte. E ela se via como uma forma de, digamos, um caldeirão que eu vou colocar todos esses valores da sociedade. Que eu vou colocar as aspirações de todo mundo, vou condensar todas aquelas aspirações naquele mesmo documento. Então notem os senhores que aqui eu sistematizei os valores da sociedade. É uma Constituição que ela é liberal, mas ela tem também uma pegada social. Do ponto de vista econômico.
Do ponto de vista político, eu tenho pluralismo político. Do ponto de vista social, eu tenho os direitos sociais, os direitos das minorias. Tudo isso eu estou condensando em uma única Constituição. Portanto, eu falo que é uma Constituição dogmática. Eu vou condensar os valores daquela sociedade em um único documento. Portanto, ela é feita de uma maneira sistematizada. Ela é feita de uma maneira uniforme. Eu sei como ela vai ser feita. Então veja que a nossa Constituição, ela é uma Constituição dogmática. Certo? Certo. Aí depois, vamos continuar aqui, ó. A outra forma de classificação que eu tenho é quanto à origem. Eita. Quanto à origem, eu posso falar que a Constituição, ela é outorgada e posso falar que ela é promulgada. Outorgada, pessoal, é uma Constituição que ela é imposta. Tudo bem? Ela é uma Constituição que ela é imposta. Ou seja, não tem participação do povo na elaboração da Constituição, é isso. Não tem participação do povo na elaboração da Constituição. Essa é uma Constituição outorgada. Já a Constituição promulgada é aquela que há participação do povo na sua elaboração. Certo? A participação do povo na sua elaboração. O próprio povo escolhe os constituintes e os constituintes vão elaborar aquela Constituição. Aqui normalmente é feito por uma Assembleia Nacional Constituinte. Isso aqui é importante, ó. É comum cair em prova quais constituições brasileiras foram outorgadas e quais foram promulgadas. Aí você vai colocar assim, ó, 1824 foi outorgada, 1891 foi promulgada. 34 foi promulgada, 37 foi outorgada, 46 foi promulgada, 67/69 foi outorgada e 88 foi promulgada. Olha que interessante, né? O Brasil vive em constantes ciclos entre democracia e regime autoritário, né? Então, a prova, falo de novo, ó, a história brasileira ela pode ser contada pela história das constituições. Então, veja que o tanto de constituições outorgadas e o tanto de constituições promulgadas e outorgadas demonstra bastante essa relação entre regimes autoritários e regimes democráticos, certo? Só chamar atenção para essa Constituição de 37 aqui, ó, chamada de Constituição Polaca. Ela foi outorgada por Getúlio Vargas e nós tivemos aqui a inauguração do Estado Novo. Tudo bem? Agora presta atenção, ó. Uma outra classificação, um meio termo que existe aqui, é a classificação bonapartista ou Constituição cesarista. Essa Constituição bonapartista ou Constituição cesarista, nós temos uma situação em que a Constituição ela seria feita de uma maneira autoritária, depois ela seria referendada pela população. Então, uma Constituição que ela é feita e depois ela é referendada, pela população. Ah, Juan, então essa Constituição ela é uma Constituição democrática, não necessariamente, tá? Não necessariamente. Porque nas hipóteses em que nós tivemos constituições bonapartistas ou cesaristas, esse referendo da população, ele não foi completamente livre. Ele serve muito mais como uma justificativa para dar uma película, vamos assim dizer, de democrática, do que efetivamente uma participação popular, se ela aceita ou não aquela Constituição. Então essa Constituição aqui, que eu vou chamar de bonapartista ou de cesarista, ela é primeiro feita por um grupo de pessoas que não foram escolhidos pela população, um grupo que não foi escolhido pela população, depois ela vai ter um referendo popular para saber se a população gosta ou não daquela Constituição, se a Constituição aceita ou não aquela Constituição. Tudo bem? Então essa aqui é a classificação quanto à origem
outorgada, promulgada ou bonapartista, tá certo? Pessoal, vou fazer aqui um intervalo agora, voltamos daqui a pouco quanto ao restante da classificação das constituições, é o tempo de você beber uma água, tomar um café, ir ao banheiro e volta já. Obrigado e até mais. Fala, meu aluno, e aí, gostou da aula? Bacana demais, não é? Pessoal, todas as nossas aulas lá no Estudo Dirigido estão atualizadas conforme a legislação desse ano corrente, tudo atualizado, todas as resoluções do CONTRAN, todas as aulas de legislação de trânsito, as aulas de legislação também, penal, administrativo, tudo atualizado conforme o ano corrente. Por isso que o nosso Estudo Dirigido, ele é uma plataforma trabalhada dia após dia, porque cada dia nós colocamos o que é mais atual no curso para vocês. E se você acha que faz sentido demais para você uma aula igual essa, um conteúdo desse, meu convite que fica aqui para você é: venha para o Estudo Dirigido da Polícia Rodoviária Federal, seja um PRF, vamos pertencer. Como que você vai pertencer? Você entrando aqui junto conosco nessa batalha, nessa luta, no Estudo Dirigido da PRF, você vai se tornar um policial rodoviário federal. Você pode ter certeza disso. Conteúdo de qualidade, conteúdo com aulas dinâmicas, aulas quadro branco, junto com lousa, junto com tudo para você, do jeito que vocês gostam, né? Um jeito raiz, um jeito que é bacana, divertido, uma aula light, uma aula leve, que te ensina. E isso que é o importante. Você precisa aprender o conteúdo, você precisa entender o conteúdo, você precisa lembrar do conteúdo. E esse tipo de aula é um tipo de aula que foi feito para você aprender o conteúdo. Então, se você ainda não está no Estudo Dirigido, nós vamos deixar aqui embaixo, ó, o link para você. Você clica nesse link, vai lá, faz a sua matrícula no Estudo Dirigido e bora ser PRF com o melhor time do mercado. Bora! Valeu, gente, obrigado e até a próxima!